Jesus nesta noite. Nesse dia. Amém. É de madrugada, é de noite. Na presença do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo de número 6. Exaltado e agradecido ao nome santo do Senhor. Livro de Lucas, capítulo de número 6. Graças a Deus que vai vitória. Versículo de número 12. Lucas, capítulo número 6, versículo de número 12. A palavra nos diz assim: E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos: Simão, o qual também chamou Pedro, André seu irmão, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que o traiu. Maravilhoso Deus, eterno, querido e soberano Pai, a Tua palavra foi lida neste momento, Pai. Clamamos a Ti para que os nossos ouvidos sejam ungidos, para que possamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Prepara o nosso coração para que nele a Tua palavra venha fazer moradia, Pai, para no devido tempo certo dar assim o seu fruto. Assim nós te louvamos pelo privilégio de podermos estarmos na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Nós vemos aqui então, que Jesus, a Bíblia diz que aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração. O Senhor, Ele orou para poder escolher o quê? Os 12 discípulos, aqueles a qual estariam ali com Ele, para poder mais na frente fazer a obra, a qual precisaria ser feita. Dentro disso eu gostaria de passar por algumas passagens bíblicas, como Gênesis, no capítulo 37, no versículo 5, a Bíblia nos fala do sonhador mor. Quem foi o sonhador mor? José do Egito, porque Deus deu a ele sonho, e ele então falou o sonho para os seus irmãos, mas como os seus irmãos já não gostavam muito dele, porque ele era o filho predileto do pai, eles então intentaram contra a vida dele. E a primeira oportunidade que eles tiveram, eles pegaram José e jogaram José numa cova, tentando então ali dar fim à vida dele. Mas nós vemos no desenrolar da história que o quê? José foi tirado da cova, José foi vendido, tentaram, a mulher de Faraó tentou acordar com ele não querendo, ela armou falando que ele tentou agarrar ela, ele então é preso. Ali na prisão ele revela os sonhos a qual as pessoas tinham, porque Deus usava ali a vida dele. E no final, lá na frente, nós vemos que o quê? Faraó colocou José abaixo de Faraó. Então era Faraó, José e depois vinha as demais pessoas. E isso foi o necessário para que a nação, o povo eleito de Deus, pudesse continuar a viver, porque houve fome na terra, e o lugar onde que tinha comida era no Egito, porque Deus usou ali então José para ensinar a Faraó que ele tinha que guardar alimento, assim como ele fez. Se nós olharmos lá no comecinho, quando ele foi jogado ali na cisterna, nós podemos falar que o quê? José ali, ele começou a ser plantado, ele foi jogado lá no fundo para poder morrer. Mas como a Bíblia diz, uma semente, para ela poder viver, para ela poder germinar e dar fruto, ela precisa primeiro que o quê? Morrer. Tentaram matar José, tentaram matar os seus sonhos, mas Deus tinha uma obra para poder realizar na vida daquele homem. Mas na frente, um pouquinho, em 1 Samuel 15, nós vemos a Bíblia falar que Deus escolheu a Davi. Um pouquinho antes, o povo de Israel virou como assim, era governado por reis, e eles começaram a reclamar: olha, todo mundo tem um rei, todo mundo
Aí Deus vai e elege o primeiro rei da nação de Israel, que foi? Saul. Saul era um homem alto, imponente, vistoso, para que todo mundo pudesse olhar ali para ele e falar assim: olha, nós verdadeiramente temos um rei. Mas a Bíblia nos diz que o quê? Que aquele rei fazia as coisas que não eram da vontade de Deus. Então a Bíblia nos diz que o quê? Deus escolheu e Deus chamou a Davi para poder ser rei ali, né, sobre a nação de Israel. E se nós olharmos, vemos toda a trajetória de Davi, mas o que pode que a palavra vem trazer nesta manhã para as nossas vidas é que o que? Da linhagem de Davi saíram os reis que governaram Israel. Então nós vemos que o que? Deus chamou Davi com um propósito muito grande, né? Porque da linhagem dele saiu ali os reis. Mais na frente um pouquinho nós chegamos ali no Novo Testamento, no livro de Atos, no capítulo de número 9, onde que a Bíblia nos fala que o que? Saulo teve um encontro com Jesus, onde ele viu um clarão, ele caiu do cavalo e perguntou: Senhor, quem és tu? Ele, sem saber quem era, já falou: Senhor, quem és tu? Mas quando nós voltamos um pouquinho atrás, o que Saulo fazia? Ele perseguia, né, os judeus, eles perseguiam aqueles que estavam fazendo o que Jesus havia falado, aquilo que Jesus havia ensinado, aquilo que o Filho de Deus deixou, que é o que nós fazemos e praticamos hoje, a palavra de Deus. Então, quando nós nos deparamos com o livro de Atos, capítulo 9, quando ele teve um encontro com Jesus, porque aquilo foi preciso, ele conhecia a palavra, mas ele ainda não havia tido um encontro com Jesus, ele ainda não havia tido uma experiência para com Jesus, e isso foi preciso para o ministério dele, porque mais na frente nós vemos que ele vai fazer o quê? Ele vai pregar e não importa mais a vida dele. O que importava para ele era fazer a vontade de Deus. Como ele mesmo diz, eu não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ele já colocou ali, né? Como no final ainda ele foi ousado de falar: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Porque ele tinha certeza e a convicção de que ele andou fazendo somente a vontade de Deus, não importa o que acontecesse. E quando nós lemos lá no livro de Lucas, capítulo 6, né, não sei se os irmãos repararam, a última pessoa que falou ali dos 12, né, no versículo 16 diz assim: Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que o traiu. Na palavra vem a palavra falando que o traiu, eu levo por outro lado. Eu levo Judas Iscariotes, aquele que o que identificou Jesus. E por que então a Bíblia fala que o quê? Se Deus sabe todas as coisas, se Jesus sabia, como que ele escolheu então Judas para ser um dos 12 discípulos? Porque um pouquinho antes, no versículo de número 12, no versículo de número 12, aleluia, a Bíblia nos diz que o quê? Deus, né, o Senhor Jesus, ele passou a noite orando para poder escolher os discípulos, e ele escolheu justamente Judas Iscariotes. Você sabe, irmãos, por que foi preciso Jesus escolher Judas Iscariotes? Porque a obra dele, mais na frente, ela precisaria ser completa, ele precisaria completar a obra, o propósito dele, a qual ele veio aqui na terra. E se nós formos parar para pensar, você acha que João iria identificar Jesus no meio daquela multidão para falar quem ele era? Não. João não teria coragem de identificar Jesus. Você acha que Saulo, né, teria coragem, se estivesse ali como os discípulos, fazendo as coisas como ele fez? Ele teria coragem para poder identificar Jesus no meio de uma multidão, onde é que todos eram, Jesus se misturava ali na multidão e parecia uma pessoa normal? Não. Saulo não teria coragem de poder identificar Jesus.
Mas Judas teve a coragem para poder chegar e mostrar aos soldados romanos quem era Jesus. E se Jesus não tivesse sido preso, se Jesus não tivesse sido crucificado, a obra para a qual ele veio na terra não seria completa. Então, se nós olharmos pela ótica de Deus, quando Jesus ele escolhe ali Judas Iscariotes, ele quer mostrar que o quê? Que todas as pessoas a qual ele escolhe têm um propósito para poder fazer. Às vezes nós nos achegamos diante da presença de Deus e ficamos pensando: será que eu posso fazer alguma coisa para o Senhor? Será que o Senhor vai me usar para poder fazer algo? Será que eu vou ter alguma valia ali diante da presença do Senhor? Tem um pastor lá na igreja que prega, então eu vou deixar ele para fazer as coisas. Eu tenho alguns irmãos que saem para poder fazer evangelismo, eu vou fazer alguma coisa, então eu não preciso fazer nada. As pessoas acham que elas não vão ser úteis na obra de Deus. Outros se acham tão importantes ali como Saulo. Não, eu sou conhecedor da lei, eu conheço tudo, eu sou capacitado para poder fazer as coisas. Mas o que a Bíblia nos diz no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 5, que é para nós não confiarmos na nossa força, para nós dependermos do Senhor. A Bíblia fala que em nenhum momento nós vemos a Bíblia falando que Deus chama o capacitado, mas nós vemos Deus falando que Ele capacita aquele que Ele chamou. Saulo, ele conhecia a lei judaica de trás para frente, de frente para trás, de quando salteava, como se diz. Abre aí o livro, fala uma página, lê a primeira linha, que eu vou te falar o que está escrito no de mais para baixo. Ele conhecia tudo, mas ele ainda não estava preparado, porque ele não havia tido um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. Ele só conhecia a palavra de Deus. E quando ele teve ali então um encontro com o Senhor pôde então transformar a vida dele, pôde capacitar ele para poder fazer a obra a qual ele tinha para poder fazer. E quando nós trazemos isso para as nossas vidas, nós vemos que em momento nenhum a Bíblia diz que o Senhor vira e fala assim: olha, vem fazer a minha obra que vai ser um mar de rosa. Vem fazer a minha obra que você vai nadar no dinheiro, nada vai te faltar. Vem fazer a minha obra que você vai andar tão somente nas nuvens. Vem fazer a minha obra que todos se curvarão diante de vocês. Vem fazer a minha obra que, como se diz, vocês vão ser estrela mais do que qualquer astro, que seja do futebol, da música, qualquer astro aí do mundo. Não, em nenhum momento nós vemos o Senhor virando e falando que vai ser fácil, aquele que quiser seguir Ele. Muito pelo contrário, no livro de Lucas, capítulo 9, a Bíblia diz o quê? Aquele que quiser vir após mim tem que fazer o quê? Negue-se a si mesmo. Nós precisamos negar o nosso eu, nós precisamos negar a nossa vontade. Nós precisamos negar aquilo que nós achamos que é bom. Quando nós achamos que nós somos bons e que nós podemos ajudar o Senhor, você sabe o que acontece, irmãos? Faz igual o Saraí, que pegou a serva dela para poder deitar com seu marido, para poder dar um filho. Mas o filho que Deus havia feito a promessa não foi para a serva de Sara, a promessa era para Sara. Porque haveria de ter um milagre, porque a Bíblia diz que já havia cessado o costume das mulheres sobre a vida dela. E por Saraí tentar ajudar a Deus, todos nós conhecemos a história. Aí onde é que tem a nação de Israel e os... Como? Os árabes, era outro nome que eu queria. Então nós vemos que há um conflito de interesses, porque uma pessoa achou que ela poderia fazer algo para ajudar a Deus. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então Deus vira e fala que o quê? Nós vamos carregar um peso, nós vamos carregar ali uma responsabilidade
vontade. Mas isso será necessário. Primeiro nós vamos ter que o quê? Olhar para Ele e querer seguir Ele. E aí então nós vamos largar o nosso eu, as nossas vontades. O pastor lançou um propósito da igreja orar às 4 horas da manhã. Vamos ser sinceros, irmãos, é agradável acordar 4 horas da manhã para orar? Não, nós temos que fazer um esforço. 4 horas da manhã o sono está gostoso, o tempo está agradável, dá vontade de continuar dormindo. Mas nós fazemos um esforço e vamos olhar minúsculo para podermos nos achegar ali diante da presença de Deus. Começamos a negar a nós mesmos, negar a nossa vontade para poder estar ali o quê? Diante da presença de Deus. Quando nós pregamos o Evangelho e saímos, todo mundo bate palma? Não. Nós vemos no mundo de hoje em dia muito pelo contrário. As pessoas escarnecerem, as pessoas ridicularizarem, as pessoas não querer que você venha falar simplesmente o nome Jesus, que de lá pregar, que foi aquilo que Jesus chamou para nós fazermos nesta terra. A Bíblia diz que nós vamos ser ricos, que nós vamos andar ali no mar de rosa. Não, porque a Bíblia fala que o que? No mundo nós vamos ter aflição, nós vamos passar por dificuldades. Mas quando nós passamos por dificuldade e negamos o nosso eu, nós então passamos a depender de Deus. E quando nós passamos a depender de Deus, Ele começa a agir nas nossas vidas, porque verdadeiramente nós estamos depositando a fé, depositando a nossa confiança, depositando a nossa esperança no Senhor. Aí Ele pode agir, porque Ele já sabe que nós não vamos achar que aquilo aconteceu por nós mesmos. Eu lembro que uma vez na minha casa sumiu lá o chaveiro, que era o chaveiro do meu pai. Era uma cordinha azul grandona assim, com aquele molho de chave, muita chave. E some o negócio. 2 dias o pessoal na casa da minha mãe, tudo procurando, cadê aquela chave, onde é que estava aquele alvoroço tudo. Nós vamos ter que trocar todas as fechaduras, tudo que tinha. Aí na hora que eu cheguei lá, vi aquilo tudo, cheguei lá na porta, tem um estante onde é que fica a TV, onde é que fica os fios, tem uma peçazinha de argosa que tampa os fios. Eu só puxei, olhei, pai, a chave está aqui, gente, será que vocês não olharam não? Vocês têm mania de jogar a chave aqui em cima, a chave caiu aqui atrás. E aí na hora eu vi o espanto de todo mundo fazendo aquilo e tal, e eles começaram a falar assim, mas por que você que achou a chave? E Deus na hora me falou assim, olha, sabe o que você achou? Você achou que a glória é minha, você pode falar, porque senão eles vão louvar outras pessoas achando que foram os outros que ensinaram. Como se diz, tem aquele negócio do pulinho, né? Das 3 pulinhos e pede para poder receber alguma coisa, são longuinhos. As pessoas se pegam ali as coisas, né? Ou então dá glória a outra qual não é Deus. Mas quando eu achei aquela chave, o nome de Deus pode ser glorificado, porque o pessoal procurou a casa inteira, né? Minha mãe, as 2 auxiliares dela, minhas irmãs, meu irmão, todo mundo procurando. E em fração de segundos, Deus mostrou aonde que estava. Isso, irmão, quando nós passamos a depender de Deus, é assim que Deus acontece. Às vezes as coisas parecem que iriam ser difíceis, mas quando nós dependemos verdadeiramente de Deus, Ele age nas nossas vidas. E quando Deus age, parece que aquilo vai ser uma coisa simples. Mas se nós formos olharmos, às vezes o simples é para que o nome dele possa ser cada vez mais glorificado. Às vezes é preciso nós passar por dificuldades, nós passarmos por alguma aflição, né, para podermos até mesmo aprender acerca da obra de Deus, para que Deus possa nos usar. Eu, pela misericórdia de Deus, eu fui resgatado do mundo. Não fui aquela pessoa santa lá, não me importa o mundo. Mas hoje, se eu for conversar com alguém que esteve na mesma situação, né, a qual eu tive, eu sei, eu consigo conversar com ele dentro da Bíblia de igual para igual. Não porque eu sou bom, mas porque eu passei ali por provações. Hoje eu vejo que aquilo ali, a única coisa que serviu foi para que Deus pudesse moldar o meu caráter, para
poder, né, usar ali na frente. Às vezes reclamamos, Senhor, está difícil, por que eu estou passando por isso? Se nós olharmos, até Jesus, irmãos, também perguntou a Deus, né, por que daquilo tudo? E falou assim, olha, se possível, Pai, afasta de mim o que eu vou passar. Mas logo depois o que ele falou? Sobre tudo prevalece o quê? A sua vontade. Não é, às vezes não é gostoso, não, irmão. Servir a Deus, ser caluniado. Eu já fui esbofeteado na rua, porque ele apregoar no nome do Senhor. É gostoso? Não. É quem foi criado como eu, como se diz. Rostinho que mamãe passou talquinho, homem nenhum põe a mão. Esse não botou a mão só não, bateu com força. Eu chorei de ódio, de raiva depois, mas o nome de Deus foi glorificado quando eu não fiz nada. Às vezes as pessoas pensam assim, por que eu passo por isso? Porque é necessário, irmãos, para nós verdadeiramente aprendermos, né, a depender de Deus. A Bíblia, né, o nosso mundo nos mostra que o quê? O ferro, para poder ser forjado, ele passa pelo fogo. O ouro, para poder ser purificado, ele passa pelo fogo. Então não é de uma maneira qualquer que as coisas vão chegar no estágio final a qual elas têm que estar, não. Não é de qualquer maneira, né, que nós vamos estar preparados para Deus nos usar. Por isso que Deus, ele capacita aquele a qual ele tem chamado. Se nós olharmos, irmão, nós precisamos estar bem atentos a esse chamado de Deus para as nossas vidas. E por que nós precisamos estar atentos ao chamado de Deus? Porque se nós não nos atentarmos, se nós não dermos ouvido à voz de Deus, se nós não estivermos ali procurando andar conforme a tua palavra, nós podemos correr o risco de entrar na parte mais triste a qual a Bíblia tem, que está lá no livro de Apocalipse, capítulo 20, onde a Bíblia diz o quê? Aquele ao qual o nome não foi achado no livro da vida, vai ser lançado no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Ou seja, depois da segunda morte, acabou. Findou-se ali, não tem mais como fazer nada. Mas se nós, irmãos, aplicar, morremos para o mundo e verdadeiramente vivermos para Deus, nós vamos ver que o quê? O Senhor, o nosso nome estará escrito ali no livro da vida. No livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 11, lá no finalzinho, né, em outras palavras, a Bíblia diz assim, que nós devemos estar no lugar certo e na hora certa para poder sermos o quê? Abençoados e até mesmo usados por Deus. Hoje nós nos encontramos aqui reunidos, na manhã de domingo ensolarado, algumas pessoas do clube, né? Alguns fazendo ali coisas que gostam lá fora, mas nós nos dispusemos para podermos estarmos aqui louvando, exaltando e agradecendo a Deus. E Deus se preocupou em trazer uma palavra para as nossas vidas, onde Ele nos mostra que o que, como Ele trouxe hoje, primeiro, Ele nos dá sonhos, assim como Ele deu sonhos a José. Depois Ele nos chama para coisas grandiosas, como Ele chamou ali a Davi, a qual da linhagem dele saíram ali todos os reis da nação de Israel. Depois Ele nos capacita, né, para nós fazermos a obra, assim como Ele capacitou Saulo para poder fazer a obra dele. E como Judas, irmãos, é preciso que nós venhamos fazer aquilo que Deus precisa que nós venhamos fazer. Deus só está esperando nós nos colocarmos à disposição para Ele poder nos usar, para que a obra dele possa então continuar, para que a palavra dele possa continuar sendo levada, para que a palavra dele venha continuar sendo germinada, para que a palavra dele possa crescer, para que ele possa ver cada vez mais frutos, né, sendo colhido, porque a palavra dele, na videira ali vai sair frutos, que vão ser o quê? Se tiver alicerçado no Senhor, frutos dignos de arrependimento, frutos a qual o Senhor terá prazer em olhar, frutos de pessoas, irmãos. A pessoa, quando nós chegarmos
Lá na glória, a Bíblia diz que o que era o que o povo conhecia na época. Vai se pegar o livro lá, vai colocar na mesa. Abre o livro. Olha a vida ali, vai virar e falar assim: Zizi, estou vendo aqui tudo que você fez. Você fez isso. Olha, venha para cá, está perto de mim. Aí eu vi logo depois, né? Como é que está a pessoa? Pediu o nome. Antônio William. Antônio William riu. Será que eu também vou ser assim? Aí ele deu lá. Antônio William, você também, Antônio William, você fez o que era a minha vontade. Vem para cá. Agora imagine que triste, irmãos. Ele chega lá, que as pessoas acham que só para uma pessoa ter algum lugar de destaque, né, alguma coisa. Aí ele vai lá e abriu a outra página. Epa! Pastor Cleison está falando aqui, olha, você pregou, você falou, mas você não fez. Seu nome não está aqui não, camarada. Infelizmente, você vai ser colocado à parte, está amarrado em nome de Jesus, mas é isso que Deus está mostrando, irmãos. Nós precisamos nos atentar, porque é muito sério, quando fala em Apocalipse 20:15, se o nosso nome não estiver no livro, não vai ser engraçado não, não vai ser bom não, muito pelo contrário, ali vai ser choro, ranger de dentes, sofrimento eterno, aonde que o que? Se findou as possibilidades que a pessoa tinha para poder fazer algo. Então, se você crê que Deus, né, se Ele orou para poder escolher os discípulos, irmãos, com certeza Ele um dia também orou para que hoje nós pudéssemos estarmos aqui. Porque a Bíblia diz que o quê? É o Espírito Santo de Deus que intercede por nós. Se não fosse o Espírito Santo interceder por nós, às vezes nós já teríamos sido consumidos pelo adversário de nossas almas. Mas o Senhor intercedeu, Jesus veio, Jesus venceu a morte, Jesus venceu o inferno. Para que o quê? Para que nele nós pudéssemos ser mais do que vencedores. E esse mesmo Jesus, ele tem trago sonhos para nossas vidas. Ele tem feito o chamado. E quando nós tivermos um encontro com Ele, Ele já nos preparou para nós sairmos e fazermos aquilo que tem que ser feito. Se você está na presença de Deus, irmãos, um chamado você tem. Deus não te chamou à toa. Deus não te chamou para poder ficar simplesmente sentado num banco de uma igreja, não. Às vezes você fala assim: mas eu não consigo pregar, eu tenho vergonha, eu não sei fazer nada. Você sabe abrir a boca, você sabe falar, irmão? Então ore pelos pastores, ore pelos missionários, ore por aqueles que estão ali na frente de uma obra, porque eles necessitam de orações. E se você, quando chegar lá no céu, se você não assustar, o seu galardão pode ser muito maior do que o pastor que você orou. Você achando que o pastor que era o bonitão de estar ali no púlpito fazendo a obra, mas Deus estava te usando na oração, Deus estava te usando na intercessão, para que a obra dele não parasse, para que a obra dele continuasse. E assim como diz a Bíblia, lá no céu será lugar onde é que muitas pessoas vão ter surpresas. Olha, mas ele ficava quietinho lá no fundo da igreja, mas Deus vai dar testemunho e falar: ele era o intercessor, ele era o alicerce da minha obra. Você, irmão, é alicerce na obra de Deus. Se você acha que não pode fazer nada, né, vamos dizer, você pode orar, você pode interceder. E assim Deus vai te usar para que a obra dele venha a ser completa. Mas para isso é preciso que o quê? Nós venhamos abdicar do nosso eu, daquilo que nós achamos que é bom, né? E deixar pedir para que somente Deus venha nos guiar, para que o Espírito Santo venha nos mostrar o caminho a qual nós devemos seguir. E como nós lemos lá em Lucas 6, né? Se o próprio Jesus precisou de orar, irmãos, para poder escolher os seus discípulos, então Deus nos mostra que o quê? Nós também precisamos de orar. Então eu te convido agora
a se colocar na posição a qual você achar melhor. Como a palavra foi falada hoje, né? Deus deu sonho, Deus chamou para uma grande obra, Deus teve um encontro contigo e Deus agora está esperando você fazer a obra. Comece agora a falar com Deus. Nós não precisamos falar que vamos nos achegar a Deus, porque se Deus é onipresente, Ele se faz presente